A videoaula de hoje é sobre quantidade de movimento linear e suas propriedades. Com base nisso, então nós vamos definir essa grandeza física e nós vamos ver a equação matemática. Depois nós vamos trabalhar com as características dessa grandeza, tais como direção, sentido e módulo. Vamos ver a aplicação dessa grandeza e nós vamos dar condições para que ocorra a conservação do momento linear. Então, no próximo slide, nós vamos trabalhar com a definição e a equação matemática. Então, fisicamente, a quantidade de momento ou movimento linear ela é uma grandeza vetorial, pelo motivo de que apresenta direção, sentido e módulo. Ou seja, para que a informação esteja completa, é preciso fornecer essas três informações, direção, sentido e módulo. A quantidade de momento ou movimento linear relaciona a massa de um corpo com a sua velocidade. Então, nós podemos traduzir isso matematicamente igual a Q de quantidade de momento linear igual o produto da massa vezes a velocidade. Nós podemos observar que as variáveis Q e V apresentam na parte superior um vetor. Então isso representa a grandeza vetorial. São duas grandezas que são vetoriais. Eu posso até colocar aqui, inserir, para talvez ficar mais fácil aqui, um QL. Eu vou colocar aqui um QL para dizer que quantidade de momento linear. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui subscrito aqui, ali, Então eu posso dizer então, para ficar mais interessante aqui, que o QL é a quantidade de momento linear. Quais são as unidades no sistema internacional? Então o Q vai ser em quilograma vezes metro por segundo. Massa é em quilograma, velocidade é metro por segundo. Tá? Então aqui nós temos essa representação, essa imagem mostra um corpo de massa m que tem uma certa velocidade v. Então nós podemos medir essa quantidade por meio do produto da massa vezes a velocidade. Nós vamos ver agora no próximo slide algumas características. A primeira característica vai ser a direção. A direção é a mesma da velocidade, então nós devemos observar a orientação da velocidade para definirmos a direção da quantidade de momento linear. Nós temos as seguintes direções: vertical, horizontal e oblíqua. Então eu vou mostrar cada uma delas. Direção vertical. Então, aqui o vetor segue numa direção vertical, logo, como a velocidade está numa direção vertical, logo a quantidade de momento linear também tem a sua direção vertical. Essa parte superior aqui está representando que tanto a velocidade quanto a quantidade de momento linear são grandezas vetoriais. Então nós devemos observar esses dois vetores, eles têm a mesma direção, ou seja, vertical. Então no próximo slide nós vamos para uma direção horizontal. Então a velocidade e a quantidade de momento linear desse corpo estão numa direção horizontal. Olha aqui os vetores. E nós temos agora uma direção oblíqua. Os dois vetores, a velocidade e a quantidade de momento linear, estão numa direção oblíqua. E o sentido? O sentido é o mesmo da velocidade. Então, como exemplo, nós temos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, entre outros. Poderia ser, por exemplo, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, entre outros. Então, tem que analisar cada caso. O módulo. Como que nós vamos calcular o módulo dessa grandeza? O módulo, então, vai ser, matematicamente, o produto da massa vezes a sua velocidade.
Então, por meio dessa equação matemática, nós vamos conseguir determinar a quantidade de momento linear dos corpos. Com isso, vamos ver algumas aplicações. Então, aplicação. Questão 1. Vamos imaginar aqui o seguinte: um carro de massa igual a 900 kg move-se a uma velocidade constante de 72 km por hora. Calcule a sua quantidade de movimento ou momento linear em unidade do Sistema Internacional, ou seja, o SI. Só que no SI, a velocidade deve ser em metro por segundo, então nós precisamos transformar os 72 km por hora para metros por segundo. Então, para resolver esse exercício, vamos separar as variáveis. Nós temos aqui a massa igual, deixa a letra minúscula aqui, nós temos a massa igual a 900 kg. Nós temos aqui a velocidade igual a 72 km por hora. Então nós precisamos transformar esse km por hora para metros por segundo. Eu vou usar um aplicativo online aqui, de km por hora para metros por segundo. Então nós vamos fazer a conversão. Eu tenho 72 km e para metro por segundo eu tenho 20 metros por segundo. Tá dizendo a informação aqui, eu divido o valor por 3,6. Então se eu dividir 72 por 3,6, eu vou ter 20 metros por segundo. Então aqui eu tenho 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Agora eu tenho as informações, então eu posso usar matematicamente a massa vezes a velocidade. Então eu vou fazer isso. A massa 900 vezes, eu posso até colocar aqui a 900 kg vezes 20 metros por segundo. Saiu errado aqui, vou arrumar aqui, metros por segundo. Então agora eu vou fazer essa operação de 900 vezes 20. Então 900 vezes 20, eu tenho 18.000 kg vezes metro por segundo. Então essa é a quantidade de momento linear desse carro aqui. Então exercício bem fácil de resolver. Vamos para o próximo exercício. Aplicação 2, questão 2. Um caminhão de massa igual a 3.000 kg move-se a uma velocidade constante de 72 km por hora. Calcule a sua quantidade de momento ou movimento linear no Sistema Internacional. Então sabemos que a velocidade precisamos fazer a conversão para metro por segundo. O que mudou desse exercício para a questão 1? Mudou a massa. Agora nós temos um caminhão que tem uma certa quantidade de massa. Então, e a velocidade, nós já vimos que o valor é 20 metros por segundo. Então, vamos lá. A massa 3.000 kg. A velocidade, já sei que é 20 metros por segundo. Vou só colocar o vizinho minúsculo aqui e deixar como padrão. Então agora eu vou fazer a operação, usando matematicamente que a massa vezes a velocidade. Eu vou fazer 3.000 kg vezes 20 metros por segundo. Então eu vou fazer isso. O que vai ser 3.000 vezes 20. Eu tenho 60.000 kg vezes metro por segundo. Então tá aqui o cálculo da minha quantidade de momento linear. O que nós vamos falar agora? Nós vamos dar condições agora para que ocorra a conservação do momento linear, ou seja, num caso ideal, desprezando as forças dissipativas, ou seja, num sistema conservativo, livre de ação das forças externas, a grandeza, a quantidade de momento linear conserva-se. Então, para um sistema conservativo, o impulso é nulo. Então, essa aqui é a condição. Eu vou mostrar isso para vocês usando um aplicativo bem interessante, que é o PhET.
posso até deixar disponível aqui nessa apresentação esse link. Então eu vou usar aqui, vou voltar aqui. Eu vou usar forças e movimento. Eu vou usar esse aplicativo aqui para mostrar a quantidade de momento linear. Deixa ele abrir. Ele é online. Eu vou usar aqui movimento. Eu vou usar aqui os valores de massas e velocidade. Então, nesse momento aqui, o skate está parado em relação ao solo. Eu vou aplicar uma força. Essa força vai produzir um impulso nesse skate. Então, eu vou empurrar o bloco e vou aplicar uma força. Eu vou soltar o bloco. Agora o bloco, né, como não tem mais a aplicação dessa força e nós estamos desconsiderando as forças dissipativas, esse bloco com o skate agora ele tem um movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso aqui, a quantidade de momento linear se conserva. Ele vai com uma velocidade constante, né? Sempre numa reta. Então, para mudar essas características, eu preciso do impulso. Então, eu posso dizer matematicamente que o impulso varia a quantidade de momento linear. Ou seja, para que eu consiga parar esses objetos, esses corpos, eu preciso aplicar um impulso. Então, agora eu vou aplicar uma força contrária ao impulso, vocês vão ver que a velocidade está diminuindo. Se eu soltar ele agora, parar de aplicar esse impulso, ele ainda continua, num caso ideal, né, com uma velocidade constante. Então eu posso agora aplicar essa força, soltei, ele vai com uma velocidade constante nesse momento. Então, quando, né, nós temos um impulso zero, a quantidade de momento linear se conserva. Então, num sistema conservativo, o impulso é nulo. Mas o que é o impulso, né? Então, eu escrevi aqui, o impulso mede o esforço necessário para colocar um corpo em movimento. Então, o que acontece aqui? Eu vou parar, vou reiniciar. Posso até colocar outro bloco aqui, está parado. Os blocos estão parados em relação ao skate, o skate está parado em relação ao solo. Eu vou aplicar um impulso para colocar esses objetos em movimento. Então, o impulso ele mede o esforço necessário para colocar um corpo em movimento. Se o impulso é zero, e no caso ideal, esses corpos eles continuam em movimento. Para parar eles, eu preciso produzir uma força. Agora, se eu não produzir essa força, os corpos vão com velocidade constante. Então, num caso ideal, ou seja, num sistema conservativo, o impulso é zero. Se o impulso varia a quantidade de momento linear e esse impulso é zero, nós podemos dizer o que? A variação é a quantidade de momento linear final menos a quantidade de momento inicial. Se o impulso é zero, nós podemos dizer matematicamente que a quantidade de momento linear final é igual à quantidade de momento linear inicial. Ou nós podemos escrever assim, a quantidade do momento linear de antes é igual à quantidade do momento linear depois. Na prática, vamos os exercícios para mostrar para vocês essa aplicação por meio dos exercícios. Então eu vou fazer aqui a questão 3. Para fazer a questão 3, eu utilizei aqui o plano cartesiano com algumas convenções. Para o lado da direita eu vou usar o positivo e para o lado da esquerda eu vou usar o negativo. Então, a nossa origem está aqui o zero. Então, o peixe maior, aqui nós temos o peixe maior, está indo para o lado do positivo. É preciso seguir essas orientações para fazer o exercício. O peixe maior de massa 4 kg nada para a direita, com uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor de massa 1 kg, se aproxima dele a uma velocidade de 6 metros por segundo para a esquerda. Então, o peixe menor está mais rápido, né, tem uma certa rapidez do que o peixe maior. O peixe maior vai para a direita, ou seja, vai para o positivo, e o peixe menor vai para o negativo. Então, aqui, desprezando, né, as forças dissipativas, ou seja, despreze qualquer efeito da resistência da água,
após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade de... Então o que acontece? Quando o peixe maior engolir o peixe menor, ele vai ter uma nova velocidade. Como o sistema é conservativo e está dizendo aqui, ó, despreze qualquer efeito à resistência da água, nós temos matematicamente essa condição aqui, ó. Então, para fazer a resolução, nós temos essa condição aqui, ó. A quantidade de momento de antes é igual à quantidade de momento de depois. Então, nós vamos ver o antes. O que que nós temos antes aqui? Nós temos o peixe maior e o peixe menor. Então, nós temos aqui, tá, a massa do peixe maior. Então, eu vou dizer que eu vou chamar o peixe maior, eu vou chamar ele de A, e o peixe menor eu vou chamar de B. Então, o peixe maior eu vou chamar ele de A. E o peixe menor eu vou chamar ele de B. Então agora eu vou fazer as contas para facilitar. Então a massa, né, a quantidade de momento linear depende da massa, é o produto da massa vezes a velocidade. Então a massa do A vezes a velocidade do A. Eu vou deixar minúsculo aqui, eu vou ajeitar aqui a massa do A, vou colocar aqui subscrito, vou colocar aqui subscrito, só para identificar quem é o peixe maior e o peixe menor. A massa do A vezes a velocidade do A, tá? Então esse peixe aqui está indo para o positivo, então eu posso dizer que ele está indo para o positivo, ou nem precisaria colocar, né? Só que agora o peixinho menor tá indo pro lado negativo, então agora tem que cuidar o sinal. Então eu vou colocar um menos, ele ficou subscrito aqui, eu vou tirar. Menos o peixe menor. Eu vou copiar aqui só para facilitar. Ó, a massa do peixinho menor, que é o B, e a velocidade do peixinho menor, que é o B. Isso aqui é o que eu tenho antes. O que eu tenho depois? Deixa eu tirar aqui do subscrito. O que eu tenho depois? Eu vou copiar aqui. O que eu tenho depois? Vamos ver o que eu tenho depois. Vou apagar aqui. O que eu tenho depois? Ó, se aproxima dele com a velocidade. Tá aqui as velocidades então. Após engolir o peixe maior tem uma velocidade dele. Então, o que aconteceu depois? O peixe maior engoliu o peixe menor. Então, nós temos aqui o seguinte. A massa do A, né? A massa do A mais a massa do B multiplicado. Eu vou colocar entre parênteses aqui. Depois eu vou arrumar esses subscritos aqui, é bom, colocar entre parênteses. Vou tirar aqui o subscrito. Vou tirar aqui. Dá um pouquinho de trabalho fazer no computador. Então aqui eu tenho a velocidade do peixe maior depois de engolir o peixe menor. Então aqui eu tenho a velocidade final. Então antes eu tenho a massa do peixe maior, a velocidade do peixe maior, a massa do peixe menor, a velocidade do peixe menor. O que aconteceu aqui depois? Depois o peixe maior engoliu o peixe menor. Então, né, como o sistema se conserva, o que aconteceu? Aumentou a massa, vai diminuir aqui a velocidade, pelo motivo de que o sistema é conservativo. Então vamos fazer os cálculos aqui agora para verificar isso. Então depois eu tenho o somatório das massas vezes a velocidade final. Então, ó, após engolir o peixe menor terá uma velocidade D, então ele quer saber qual é a velocidade do peixe maior. Então eu vou botar aqui o azão só para padronizar o nosso cálculo. Então vamos fazer os cálculos agora. Antes, a massa do A, ó, que é o peixe maior, tem uma massa de 4 kg, vezes a sua velocidade. O peixe maior vai com uma velocidade de 1 metro por segundo, menos a massa do peixe menor, que é o
nós intitulamos B aqui, ó. Ele tem uma massa de 1 kg. Vezes, ele tem uma velocidade, ele é menor, ele tem uma velocidade maior, de 6 metros por segundo. Igual. O que vai acontecer aqui? A massa do A, que é o peixe maior, é de 4 kg, mais a massa do B, que é o peixe menor, de 1 kg, vezes a velocidade do peixe maior que nós queremos saber. Então, eu vou copiar aqui para facilitar. Então, agora nós vamos fazer a operação. 4 vezes 1, 4, menos 6 vezes 1, 6, igual 4 mais 1, 5, vezes a velocidade do peixe maior. Então, vamos lá. 4 menos 6, nós temos menos 2. Fica um subscrito, deixa eu tirar do subscrito aqui. Igual a 5 vezes a velocidade do A. Então agora nós vamos usar as propriedades da matemática. Eu tenho menos 2 igual a 5 vezes a velocidade do A. Eu vou isolar o VA. Então, usando as propriedades, eu tenho que o VA vai ser a razão de menos 2 dividido por 5. Deixa eu só tirar aqui do subscrito. Tá ali, ó. 2 dividido por 5, né? Menos 2 dividido por 5. Então, 2 dividido por 5. Eu tenho agora uma velocidade de 0,4 metros por segundo. O que aconteceu aqui? Ó? O peixe maior ele vinha com uma velocidade de 1 metro por segundo. O que acontece com esse sinal negativo aqui? Ó? Significa que ao engolir o peixe menor, o peixe maior ele foi para trás. Ele foi para trás com o próprio impacto, com a própria colisão. E a sua velocidade diminuiu de 1 metro por segundo para 0,4 metros por segundo. Então, a sua velocidade foi de 1 metro por segundo para 0,4 metros por segundo. Se aumentou a massa e o sistema é conservativo, tem que diminuir a velocidade. Então, essa videoaula de hoje foi sobre a grandeza física, quantidade de movimento ou movimento linear, e nós vimos algumas propriedades. Então, com isso, eu encerro essa videoaula.